Por que você não sente mais vontade de estar perto das pessoas como antes? Se essa pergunta despertou algo em você, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas, ao chegarem aos 60, 70 ou até 80 anos, começam a se afastar dos círculos sociais, que antes apreciavam. Mas isso não significa que deixaram de se importar. Não significa que se tornaram frias ou amargas. A verdade é que algo lá no fundo mudou. E na maioria das vezes, essa mudança vem da sabedoria, não da fraqueza. Neste vídeo, vamos explorar 6 razões profundas pelas quais você pode estar evitando certas interações sociais agora, mesmo que um dia tenha sido a alma da festa. Essas razões não são superficiais. Cada uma reflete algo real, algo que vem de muito antes. Muitos adultos já passaram por isso, ainda que raramente falem sobre o assunto. Alguns dos motivos podem surpreender você. Outros talvez pareçam muito familiares. Mas uma coisa é certa, ao final deste vídeo, você se compreenderá melhor e, quem sabe, até se perdoará um pouco mais por sentir essa necessidade de espaço. Fique até o final, porque você vai perceber que se afastar de algumas pessoas não é motivo para culpa. Na verdade, pode ser uma das decisões mais saudáveis e sábias que você já tomou por si mesmo. Vamos começar? Número 1. O peso das traições passadas. Com o passar do tempo, acumulamos mais do que apenas memórias. Colecionamos cicatrizes. Algumas são leves, passageiras, fruto de pequenos desentendimentos ou mal-entendidos. Outras, no entanto, deixam marcas profundas, traições, rejeições, momentos em que nos abrimos por completo, apenas para termos nossos sentimentos ignorados ou maltratados. E à medida que envelhecemos, começamos a sentir o eco silencioso dessas feridas de forma mais intensa. Não nos oferecemos com a mesma facilidade de antes, não porque guardamos rancor, mas porque aprendemos que nem todo mundo merece um lugar na primeira fila de nossas vidas. Veja o caso de Eleanor, uma mulher de 81 anos que durante boa parte da vida adorava receber amigos em casa. Música, risadas, a alegria de ter a casa cheia. Era isso que a fazia feliz. Mas, ao longo dos anos, tudo mudou. Os amigos se afastaram. Um quebrou sua confiança. Outro desapareceu quando ela mais precisava, após a perda do marido. Não foi uma grande decepção que a fez mudar. Foi o acúmulo silencioso de pequenas desilusões. Hoje, ela prefere a solidão à companhia forçada. Não porque odeia as pessoas, mas porque passou a valorizar a paz mais do que a necessidade de agradar. Com a idade desenvolvemos um tipo de proteção natural, uma concha que se forma com as experiências. Nem sempre é algo bom, mas muitas vezes parece necessário. Quando você já viu o quão rápido as pessoas podem mudar ou partir, começa a proteger seu tempo, seu coração e sua confiança. Isso não significa se tornar frio. Significa ser cuidadoso. Os mais velhos amaram profundamente, deram de si sem hesitar, e muitas vezes foram decepcionados sem aviso. Esse ciclo ensina a fazer pausas, a refletir antes de se entregar de novo. Ensina a prestar menos atenção no que as pessoas dizem e mais em como você se sente depois que elas vão embora. Os psicólogos chamam isso de fadiga relacional, quando o custo emocional das conexões começa a superar a alegria que elas trazem. Isso é especialmente comum em quem já enfrentou muitas tempestades emocionais, e não há nada de errado nisso. Não significa amargura, significa aprendizado, significa reconhecer que, nesta fase da vida, seu coração é algo sagrado, e que nem todo mundo merece ter acesso a ele. Número 2. Desejo de paz em vez de conversa fiada. Quando somos mais jovens, toleramos conversas que não levam a lugar nenhum, palavras jogadas ao vento, fofocas, interações vazias apenas para preencher o silêncio. Mas com o passar dos anos, essa tolerância diminui. Isso não significa que nos tornamos antissociais. Significa que passamos a compreender o verdadeiro valor da paz. O silêncio, que antes podia parecer um vazio a ser preenchido, agora se torna algo nutritivo. E quando encontramos essa quietude interior, fica difícil trocá-la por interações superficiais.
Veja o exemplo de Harold. Aos 76 anos, ele já foi um exímio vendedor, carismático, extrovertido, sempre pronto para puxar conversa. Mas, hoje, evita eventos onde tudo se resume a um falatório sem propósito. Ele só vai a grandes reuniões familiares quando realmente sente vontade. Quando perguntam o motivo, ele responde com simplicidade: "Estou cansado de falar apenas por falar." O que Harold busca não é isolamento. Ele deseja autenticidade. Momentos verdadeiros, sem a necessidade de atuar ou impressionar. Com o tempo, nossa energia emocional se torna preciosa. A necessidade de provar algo a alguém desaparece. O desejo de agradar se dissolve. No lugar disso, surge uma vontade genuína de ter interações que realmente importam, e se isso não for possível, muitos preferem uma noite tranquila com um livro e uma xícara de chá, em vez de uma sala cheia de ruído que, ao invés de acolher, cansa. Não se trata de frieza, mas de clareza. A clareza de escolher os ambientes e as pessoas com quem compartilhamos nossa energia. A clareza de entender que dizer não é se afastar da vida, mas sim honrar o que nos faz bem. Isso não é evasão, é maturidade. E quanto mais nos permitimos esse discernimento, mais percebemos que a vida não precisa de multidões para ser rica. Às vezes, uma única conversa significativa, ou até mesmo um momento de silêncio, vale mais do que horas de interações forçadas. Então, se você tem sentido essa mudança dentro de si, saiba que não está se tornando frio. Você está se tornando mais consciente do que te nutre e do que te esgota. E essa clareza é um dos maiores presentes do envelhecimento. Se você está aqui até agora e esses insights fizeram sentido para você, deixe o número 2 nos comentários. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos valiosos para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Número 3. A sensação de que as pessoas não te entendem mais. Chega um momento na vida em que você olha ao redor e percebe que tudo mudou, e você também. A maneira de falar é diferente. Os valores são diferentes. A velocidade do mundo acelerou. As conversas, as expectativas, até os relacionamentos parecem ter se transformado de um jeito quase estonteante. E, no meio de todas essas mudanças, pode surgir uma sensação incômoda, a de que você não é mais ouvido, não é mais visto, ou simplesmente não se encaixa. Isso não acontece porque você fez algo errado. Acontece porque, muitas vezes, as pessoas ao seu redor não se dão ao trabalho de entender de onde você vem. Veja Marie, por exemplo. Aos 79 anos, essa ex-professora se orgulha da vida que construiu. Ela criou 5 filhos, administrou uma casa, trabalhou em tempo integral e ainda encontrou tempo para ser voluntária. No passado, adorava compartilhar suas histórias com os mais jovens da família. Mas hoje em dia percebe que eles mal fazem perguntas. Quando ela fala, eles acenam com a cabeça, enquanto verificam seus celulares. Não é que façam isso por maldade. É apenas um sinal de desconexão. E ao longo do tempo, essa distância, que começou como algo sutil, passa a parecer um verdadeiro abismo. Essa é uma das razões mais silenciosas pelas quais muitas pessoas começam a se afastar. Não porque não se importam, mas porque estar em um ambiente onde sua voz não é realmente ouvida pode ser exaustivo. E aos poucos, você começa a escolher sua própria companhia, não porque prefira estar sozinho, mas porque ali, pelo menos, sua presença é válida. Você sabe o quanto sente, o quanto viveu, o quanto a sabedoria carrega. Mas quando os outros param de enxergar isso, é natural parar de oferecer. Esse tipo de solidão não tem a ver com estar fisicamente sozinho. Tem a ver com ser incompreendido. Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim sentir que ninguém realmente te vê. Você compartilha um pensamento e a conversa muda de assunto. Expressa uma preocupação e te chamam de dramático. Depois de muitos momentos assim, você começa a acreditar que talvez o silêncio seja mais fácil. Os psicólogos chamam isso de invalidação emocional,
quando seus sentimentos são sutilmente descartados ou minimizados. E isso acontece com muitos adultos mais velhos, embora pouco se fale sobre isso, porque não se trata de uma rejeição aberta. Trata-se de pequenas desconexões que pouco a pouco criam um vazio. Mas aqui está a verdade. Seus pensamentos ainda importam. Sua voz ainda tem poder. O fato de algumas pessoas não ouvirem o que você tem a dizer não significa que você perdeu valor. Apenas significa que você superou certos tipos de conversa. E está tudo bem. Às vezes, a solução não é forçar sua presença em um mundo que parece não te entender, mas sim encontrar espaços e pessoas onde você não precisa se explicar tanto, onde sua presença simplesmente é suficiente, onde alguém realmente escuta, ao invés de apenas esperar sua vez de falar. E quando essas pessoas são raras, é natural recuar. Não por fraqueza, mas por respeito a si mesmo. Porque no espaço que você escolhe para si, você se vê, você se entende. E isso nunca é algo para se envergonhar. Número 4. O medo de se tornar um fardo. À medida que envelhecemos, um medo silencioso começa a se instalar. Não é apenas o medo da doença ou da morte. É algo mais sutil, mais difícil de nomear, mais impossível de ignorar. O medo de se tornar um fardo para aqueles que amamos. Você não quer interromper o dia agitado de ninguém. Não quer pedir ajuda mesmo quando precisa. E então você escolhe o silêncio, escolhe ficar em casa, escolhe se afastar. Isso não tem a ver com orgulho, tem a ver com amor, com dignidade, com o desejo de que sua presença seja uma alegria e não uma obrigação. Você começa a recusar convites, não porque não quer ir, mas porque não quer que ninguém sinta que precisa levá-lo. Hesita em compartilhar suas preocupações, não por falta de confiança, mas porque teme sobrecarregar aqueles que já têm tanto em suas próprias vidas. E assim, seu mundo começa a encolher, pouco a pouco, quase sem perceber. Veja Frank, por exemplo. Aos 84 anos, viúvo, ele sempre passava os finais de semana com a família de sua filha. Mas conforme sua mobilidade diminuiu, começou a recusar os convites. Quando questionado sobre o motivo, sua resposta foi simples. Não quero que eles precisem reorganizar suas vidas por minha causa. Eles têm trabalho, filhos, eu só atrapalharia. Sua família nunca o fez sentir indesejado. Mas o medo de se tornar um problema foi maior do que o desejo de estar perto. Esse é um paradoxo doloroso que muitos adultos mais velhos enfrentam. Quanto mais precisam dos outros, menos querem precisar. Quanto mais valorizam os relacionamentos, mais hesitam em pedir ajuda. Porque passaram a vida inteira sendo fortes, sendo os cuidadores, sendo aqueles em quem os outros se apoiavam, e agora precisar de apoio parece estranho, talvez até vergonhoso. Esse medo está enraizado em algo profundamente humano, o desejo de ser amado, não por dever, mas por prazer. Quando surge a dúvida de que sua presença possa ser um incômodo, o instinto é se afastar. Melhor ficar sozinho do que se sentir uma obrigação. Mas aqui está a verdade. As pessoas que te amam querem estar presentes para você. Elas podem não expressar isso da maneira perfeita. Podem não perceber que você está se afastando por medo. Mas seu valor não está na sua independência. Seu valor está na sua presença. Se alguém realmente se importa, suas necessidades nunca serão um fardo. Elas serão um privilégio. Ainda, assim o medo persiste e molda comportamentos. Você fica em silêncio quando quer falar. Fica parado quando quer visitar. Fica para trás quando quer se juntar. E aos poucos, evitar as pessoas se torna mais fácil do que lidar com o desconforto de precisar delas. Se você ainda está aqui e esse insight fez sentido para você, deixe o número 4 nos comentários. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos valiosos para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Número 5. O fim silencioso de velhas conexões. Nem todo relacionamento termina com uma briga ou uma despedida. Alguns simplesmente desaparecem. As pessoas seguem caminhos diferentes. As prioridades mudam. E, sem perceber,
A vida começa a afastá-las. Não é uma decisão consciente. Você não escolhe se afastar. Você apenas percebe um dia que aquelas pessoas que um dia foram tão presentes não fazem mais parte do seu dia a dia. Às vezes, essa distância vem com um sentimento de paz. Outras vezes, deixa uma pequena dor, uma nostalgia suave, como se você tivesse superado algo que um dia amou profundamente. Você se lembra dos almoços, das ligações, das risadas e se pergunta: para onde foi tudo isso? Será que as pessoas mudaram? Ou será que você mudou? Veja Ruth, por exemplo. Aos 73 anos, ela costumava caminhar todas as semanas com sua melhor amiga do ensino médio. Mas aos poucos, os encontros se tornaram mensais, depois anuais, até que simplesmente pararam. Não houve desentendimento, nenhuma briga, apenas uma percepção silenciosa. Elas já haviam dito tudo o que precisavam dizer. Isso é mais comum do que parece. Muitos relacionamentos são construídos sobre fases compartilhadas: criar filhos, trabalhar juntos, morar perto. Mas quando essas fases terminam, alguns laços simplesmente não sobrevivem. E conforme os anos passam, você pode se ver cercado por pessoas que já não fazem mais sentido para quem você está se tornando. Isso não é um fracasso. Isso é crescimento. À medida que você aprende a valorizar seu tempo e sua energia, torna-se naturalmente mais seletivo sobre com quem os compartilha. Não porque se sente superior, mas porque agora tem clareza sobre o que realmente precisa. E às vezes, o que você mais precisa é espaço. Espaço para pensar, para refletir, para simplesmente ser. Aqueles amigos que antes traziam leveza, agora podem parecer cansativos. Conversas que antes fluíam agora parecem forçadas. E ao invés de insistir, você escolhe a distância. Não por frieza, mas por respeito próprio. Muita gente diz que envelhecer é perder pessoas. Mas o que quase ninguém diz é que às vezes você as deixa ir por escolha, porque aprendeu que a proximidade sem conexão pode ser mais solitária do que a própria solidão. Então, se você tem se afastado de algumas pessoas, não significa que há algo de errado com você. Significa apenas que você evoluiu. E essa mudança não é algo para lamentar, é algo para abraçar. Número 6. A alegria da sua própria companhia. Chega um momento na vida em que a necessidade de multidões dá lugar a algo muito mais profundo: a paz da sua própria presença. Não é solidão, não é isolamento. É a descoberta de que sua própria companhia é suficiente. Por anos, talvez você tenha sido cercado por pessoas, seja por trabalho, família ou obrigações sociais. E nesses anos pode ter tido raros momentos para simplesmente ser. Sem interrupções, sem expectativas, sem precisar explicar nada. E então, um dia, você percebe o valor desse espaço e decide protegê-lo. Veja Gerald, por exemplo. Aos 82 anos, ele já foi o centro das atenções. Sua casa era sempre cheia, sua voz a mais alta na sala. Mas hoje ele encontra mais alegria observando os pássaros de sua varanda do que em festas cheias de barulho. Quando perguntam se ele se sente sozinho, ele sorri e responde: tenho histórias suficientes na minha cabeça para me fazer companhia por dias. O que Gerald descobriu não foi solidão, foi contentamento. E essa mudança pode confundir aqueles ao seu redor. Eles podem pensar que você está se afastando por tristeza. Mas, na verdade, você está apenas se aproximando de algo mais profundo. Um ritmo mais silencioso, mas mais rico. Uma vida menos cheia, mas mais plena. Você não sente mais a necessidade de preencher cada silêncio, de justificar cada escolha, de estar sempre disponível para todos. E isso não é evasão. É sabedoria. É o tipo de clareza que só vem depois de uma vida inteira de barulho, de doação, de esforços pelo bem dos outros. Porque a solidão, quando escolhida, se torna um santuário. É ali que acontece a cura, onde os pensamentos se aprofundam, onde o seu verdadeiro eu tem espaço para respirar. E conforme o tempo passa, você percebe que alguns dos seus melhores dias não envolvem mais ninguém. Você caminha no seu próprio ritmo, pensa seus próprios pensamentos, faz o que realmente deseja.
E pela primeira vez em muito tempo, sente-se livre. Não porque o mundo mudou, mas porque finalmente você reivindicou o seu lugar nele. Se essa mensagem ressoou com você, deixe um comentário abaixo. Queremos saber o que mais tocou o seu coração hoje. E lembre-se, sua quietude não significa que você está sozinho, significa apenas que você encontrou um valor que poucos descobrem, a alegria da sua própria companhia. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Obrigado por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Saúde e vigor para enfrentar qualquer dor.